Olá, bem-vindo ao podcast Valor Humano, um podcast da TV Medicina e Saúde, que você pode acessar através do nosso canal no YouTube e também das plataformas de áudio. Nós estamos no Spotify, no Deezer e também no Google Podcasts. Olha, gente, eu quero mandar um super abraço para os nossos patrocinadores, o pessoal lá do Centro Médico Gastroclínica. Hoje, a Gastroclínica Cascavel se tornou um centro de referência, um centro médico, onde você encontra diversas especialidades médicas, todas em um só lugar e com a qualidade dos serviços e a qualificação dos profissionais que você já conhece. O telefone e o WhatsApp da Gastroclínica é 45 2101 7700. E um grande abraço para toda a equipe da Janete Pachenck, lá da Casa Prime, que é especialista em tornar a sua casa única. Na Casa Prime você encontra móveis e peças de decor exclusivas. Gente, o entrevistado dessa semana, ele é um descendente de samurai, né? Que sonhou ser jogador de futebol lá na infância, na juventude, quase perdeu o braço na infância e trabalhou na roça. Estou falando aqui com o Dr. Univaldo Etsu Sagai, ou Dr. Sagai, como é conhecido, né? Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, Soraya? Tudo bem? Muito bom ter aqui o senhor novamente. A gente sempre aprende muito quando a gente conversa. E eu queria saber o seguinte, eu comecei falando aqui de algumas passagens da tua vida pregressa, né? Quando o senhor lembra da tua infância, da tua juventude, de tudo que o senhor já passou, qual que é a imagem que mais te impacta, doutor Sagai? Eu sempre quis ser médico e cirurgião. Isso por uma influência exatamente de um acidente que eu tive com o meu braço e eu fiquei de 1 ano e meio até os 4 anos e meio tratando do meu braço, sendo operado várias vezes com risco de amputação do braço e também eu só não perdi a minha vida pela obra dos médicos e não perdi o meu braço pela decisão do meu pai e pela decisão do cirurgião que salvou meu braço e minha vida. Uhum. Eu tive até uma parada cardíaca, o médico achou que teria que amputar o braço por causa da infecção que estava generalizando, porque eu tive uma osteomielite, porque eu tive uma fratura. Uhum. Então, e esse ambiente de hospital, eu quando aprendi a falar, meu pai, todo mundo que brincava comigo, eu perguntava, o que você quer ser? Eu queria ser médico, sempre médico. Na sequência da minha cura, quem ficou doente foi meu pai. E eu acho que muito por causa de mim, porque eu sou um filho homem dentro da geração de japoneses, samurai, que você falou, a valorização do menino é muito grande, e eu tenho eu e o meu irmão e 5 irmãs. Então, eu e meu irmão sempre fomos... O senhor era o queridinho também do pai, ou não? E eu era o caçulinho. Então, e o meu pai fez, assim, de tudo para me salvar meu braço e conseguiu, mas ele era recurso muito limitado e ele teve que pagar e ele teve que sofrer muito, ele e minha mãe. E ele desenvolveu uma úlcera estenosante de duodeno. E ele tinha 75 quilos, foi para 50 quilos, nossa, vomitava, não conseguia comer. O senhor tinha que idade nessa época? Nessa época eu tinha uns 6 anos, acho que uns 6, 7 anos. Uhum. E ele foi parar lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Vocês moravam no interior do Paraná? Paraná, em Uraí. Norte. Na verdade, é Rancho Alegre. Rancho Alegre. Pertencia a Uraí. Na época, pertencia a Uraí. Tá? Depois desmembrou e eu sou de Rancho Alegre. Não sou de Uraí, sou de Rancho Alegre porque... Quem nasce em Rancho Alegre é o quê? Rancho Alegrense. Tá? E o meu pai foi vereador olha só. De Rancho Alegre. Aí o meu perfil um pouquinho político. Polêmico e político. Doutor Sagai, deixa eu te perguntar. O senhor lembra dessa fase que seu pai foi vereador em Rancho Alegre? Lembro. Naquela época, os vereadores não recebiam salário, né? Não recebia salário. Trabalhavam por altruísmo. Isso, o senhor tem... Que saudade desse tempo. Nesse tempo que eu não vivi, mas que saudade desse tempo, né? Pai, e aquela relação que ele tinha com a comunidade, com o prefeito, com o padre, com toda a sociedade. Meu pai era uma pessoa assim, extremamente comunicativo, extremamente bondoso. Ele era uma mão aberta,
extremamente carinhoso. Como é que era o nome dele? É Bonaparto Sagai, mas ele era conhecido como José Sagai. Ninguém sabia que era Bonaparte, era Zé Sagai. Mas esse aí foi um erro no cartório? Era para ser Bonaparte? Era para ser Bonaparte e o cartorista escreveu Bonaparto. Puxa. E aí ele ficou o seu Sagai e o seu Bonaparto. Mas a maioria conhecia ele como Sagai, né? Seu Sagai ou seu José. Ninguém sabia que ele era Bonaparte. E em homenagem ao Sagai, porque eu me chamo Univaldo. E eu tinha o apelido de Beto. Nada a ver também. Até nada a ver. Por causa de minhas tias, minhas irmãs, colocou o apelido de Beto. E era Univaldo. Então eu, depois, o Beto era Univaldo. Mas quando eu entrei na faculdade, eu não queria ser Beto, porque não tem nada a ver, e Univaldo era um nome muito estranho. Então eu botei assim no crachá, que todos o calouro tinha que botar um crachá, e com seu nome eu botei Sagai. Virou Dr. Sagai. E também eu pensei muito no meu pai, que era conhecido como seu Sagai. Né? Então, sucedeu aí no nome também. Né? E contando a história do meu pai, que ele teve uma úlcera, meu avô levou ele para o Hospital das Clínicas e ficou lá no departamento de gastro do Hospital das Clínicas e foi operado e ele, ficou 40 dias internado. O Dr. João Mel Bruno de Mello que operou e ele voltou e ele falava muito do Hospital das Clínicas, gastro, e ele me carregava para onde eu ia. Tinha 5, 6 anos, 7 anos, eu era o tampinha dele e ele tinha muito carinho comigo e comprava doce, sempre me agradava. E falava que eu era muito inteligente e eu queria ser médico. Olha, e pronto. E na minha cabeça, eu queria ser médico. E aí que eu fui ser médico. Mas para ser médico eu tinha que estudar muito. Aí é outra história da agronomia que entrou no meu caminho. Quando eu falei ali no começo, o senhor teve uma preparação para ser agrônomo, porque o senhor trabalhou na área, né? Aí o tempo passou, o senhor já se tornou um homenzinho, um adolescente, o senhor queria fazer medicina, tá? Daí volta lá no começo, quando eu falei que, na verdade, o senhor foi preparado para fazer agronomia em função do teu trabalho, daquilo que você exerceu lá no Cerrado Mineiro. Como é que foi essa história do teu Sagai? Então, como eu disse, eu sempre quis ser médico. E na fase dos 15 anos, 14 anos, né, eu era o responsável pela roça lá do meu pai, trator, plantar café, rami, granja de ovos e pomares. E eu tinha que trabalhar muito com a minha mãe, com meu pai, para sustentar o meu irmão que estudava em Curitiba, que era mais velho, e a gente tinha que mandar a mesada para ele. E meu pai, e a roça era muito pequena, não tinha como sustentar 7 filhos e 7 tios, né? Porque eu tinha tios, meu pai era mais velho também. Bom, o fato é que eu tinha um primo, assim, de condições melhores, e ele foi fazer a USP, em São Paulo, agronomia, porque eles tinham fazenda, tinham uma roça maior. Condições melhores. E ele era um gênio, né? O Mário Massaro. Ele fez a Luiz de Queiroz, em Piracicaba, e ele, no estudo durante a universidade, ele viu que o Cerrado brasileiro seria o celeiro de grãos do Brasil, que naquela época era conhecido como deserto brasileiro, não produzia nada. Que desse um balanço no terreno, tirasse a acidez e adubasse, ia produzir o que quisesse. Entendi. Mas o meu primo sabia disso, ele quis ir para Minas Gerais, ele tinha feito estudo e era uma região muito propícia para café. Patrocínio de Minas Gerais. E meu primo era assim muito criativo, muito corajoso. Ele foi a minha inspiração naquele período que eu passei com ele, que me tornou o que eu sou hoje. Aquilo foi um ponto de inflexão na minha vida. Ele chegou e falou assim para mim: o que você quer ser? Eu falei: eu quero ser médico, quero ser gastro. Eu quero na minha cabeça, eu quero ir no Hospital das Clínicas. Eu quero ir para São Paulo, não quero ir era em qualquer lugar. Não quero ir para Curitiba, onde meu irmão está estudando. Eu não quero. Meu irmão fez Federal de Curitiba, veterinário, passou em 4º lugar. Meu irmão é um cara extremamente diferenciado também. E esse meu primo tinha esse perfil.
E esse meu primo gostava muito de mim. E via em mim uma qualidade, sim, potencial para ajudá-lo muito. Ele fez um convite. Então tá, então eu pago a faculdade para você e você vem me ajudar a plantar o café durante esses 2 anos. Porque eu estava no primeiro ano colegial, eu tinha 15 para 16 anos. Certo. Mas eu já dirigia caminhão, trator, você ia plantar café, você ia fazer muitas coisas, porque eu trabalhava. Ele falou, então tá, eu vou lá trabalhar para você e você me paga a faculdade. E eu saí de casa, deixei meu pai numa situação. Seu pai concordou? Meu pai concordou, a minha irmã mais velha assumiu a... Quer dizer, elas que tocavam também comigo, mas elas, a Olga, a mãe do Gustavo, foi o que sustentou a roça lá depois, juntamente, e depois com meu pai, né? E com a minha mãe. Aí eu fui no patrocínio e fui em novembro, fechei minhas notas no colégio e comecei a trabalhar. E preparar a terra e plantar café e fazer tudo lá. E em fevereiro, por aí, o meu primo ficou doente. E ele estava montando uma loja de insumos e queria ser orientador dos agricultores e tocar a fazenda. Certo. Mas ele teve que interromper aquilo e foi fazer um tratamento. Puxa vida, que idade ele tinha nessa época? Ele tinha 24 anos. Super jovem, né? Empreendendo, ficou doente. E chegou em maio, eu já tinha plantado café, já estava começando a época da seca. O meu primo voltou para patrocínio e chegou lá, e a hora que viu aquele café bonito, nossa... Sagaz, você vai ser agrônomo. Não, você vai ser agrônomo, você vai ser meu sócio, você vai tocar isso aqui, nós vamos ser ricos, nós vamos ser a referência aqui do Triângulo Mineiro. E ele já, sim, sonho total, mas ele chegou com o rosto muito inchado, assim, muito esquisito, e eu falei para ele, não, eu quero ser médico, eu não vim aqui e tal, isso em maio. Em junho ele faleceu. Puxa, foi de 6 meses que eu estava com ele, ele faleceu. Daí? E aí, como ele era solteiro, a fazenda voltou para o meu tio e o irmão dele. E eu falei com o meu tio, falei, ó, tio, eu tenho um trato com o Massaro. Tinha um combinado aqui, vai manter, o que vai vai manter acontecer? Ou não vai? Ele falou, não, eu não tenho como tocar aqui, eu tenho minhas coisas lá. E o irmão dele também ajudava a tocar lá, e aí o irmão dele, eu falei, ó, tio, se o senhor quiser, eu fico aqui e planto, termino de plantar o resto e o senhor me paga a faculdade. Você tinha 16 anos, 16 anos. Eu tinha 16 anos. E eu peguei, ele concordou. E aí o meu primo ficou me assessorando, mas eu fiquei morando em Minas, e meu primo fazia bate e volta, e eu terminei de plantar a fazenda. Eu dirigia caminhão e tocava o baia fria. Eu que administrava caminhão cheio de baia fria para plantar o café. Eu dirigia de manhã à tarde, estudava à noite. E consegui. E no final do 3º ano colegial, eu fui para São Paulo. Certo. E o meu tio foi me ajudar. Eu não entrei, lógico. Eu saí no colégio noturno público, né, o Colégio São Dom Lustosa. E fui para São Paulo e no cursinho eu tive que... Eu queria entrar na USP. Aí o senhor fez quanto tempo de cursinho? Aí eu fiz 1 ano de cursinho. Um ano só? E entrou daí na sequência? Não, aí que é a história da agronomia que você confundiu um pouco. Esses 2 anos que eu passei em patrocínio, mas assim, me influenciou assim, gigantescamente com aquele sonho do meu primo, e eu ficava pensando assim, será que, eu posso ser um Massaro, eu posso fazer agronomia e tocar o triângulo, fazenda no Cerrado, e né, eu tinha aquela possibilidade, porque eu amava patrocínio, eu amava o que eu estava fazendo ali, sabe? E eu tinha aquela de infância, meu pai, aquela ligação. Então eu fiz o cursinho, estudei assim como ninguém. Só para você ter uma noção, a minha classificação de 30 mil alunos do objetivo, eu era 10 mil no começo. Minha classificação no meio do ano era 1.000, no final do ano era 100, no último eu fiquei entre os 10, no simulado. Aí eu entrei em todas as faculdades que eu fiz. Só que eu queria fazer medicina ou agronomia. Só que a agronomia só tinha um, que era a opção, que era Luiz de Queiroz.
é onde meu primo fez, Certo. que era a USP. Se eu fizesse a agronomia, eu não podia fazer o Hospital das Clínicas. Você entendeu? E o Hospital das Clínicas era o meu sonho de ser médico no Hospital das Clínicas. Eu fiquei ali, no meio do caminho, agosto, em setembro eu tive que fazer a inscrição. O que eu pensei? Eu vou fazer agronomia no Luiz de Queiroz e vou fazer a Santa Casa, que é uma escola espetacular, que tem o mesmo porte da USP, que era a antiga USP. A USP foi sair da Santa Casa para a doutora Arnaldo, onde eu construí o Hospital das Clínicas. Então, os professores eram do mesmo nível, só que era uma escola paga. Mas era de alto nível. Até hoje, a Santa Casa é mais diferente. Então, eu fiz o vestibular nos dois e entrei nos dois. E eu tinha que escolher entre o sonho do meu primo e o meu sonho. Eu não tive dúvida. Eu fui no meu sonho. E fui fazer a Santa Casa. Só que a Santa Casa era pago, e não era o meu sonho assim primeiro. Era ser médico, eu tinha garantido na Santa Casa. E foi um espetáculo assim, para mim assim, que a Santa Casa na escola de graduação, ela forma o melhor médico na graduação. Nessa parte humana, nessa visão clínica, discussão, atendimento humanizado. Então, eu fiz uns 6 anos assim, do sonho dentro da Santa Casa. Na especialidade de cirurgia, Santa Casa também era o top, mas a USP é a USP. E o meu pai foi operar na USP, e eu queria conhecer o Jamel Bruno de Mello. Então, eu estudei muito para passar, era um outro vestibular para mim. Eu tinha que passar na Santa Casa, na USP, e outras, né? Tinha a Federal da Paulista, tinha a Beneficência Portuguesa. Tinha outro hospital do governo de São Paulo, que eram as melhores residências. E eu estudei muito para passar na residência, e acabei passando em todas as residências de cirurgia. Pode escolher daí, né? Eu pude escolher, eu passei em primeiro, segundo lugar, em todas e tal. E aí logicamente, eu queria entrar na USP, eu fui para o Hospital das Clínicas, e aí eu tive o privilégio de conhecer o professor Jamel Bruno de Mello e conhecer todos aqueles magníficos professores, autores de livros e tal. Então, eu tenho 2 escolas assim, que me tornou um médico, um cirurgião assim, do que eu sou. Eu devo à Santa Casa e à USP. Certo. Esses 2 é que eu sou produto dos 2, né? E dos professores que eu tive. Eu tive assim professor Samir Haslan, João Fava, o Dino de Almeida, isso na Santa Casa, Fares, Faral, são médicos que eu nunca esqueço, né? E os colegas mais novos, hoje, se eu começar a falar, eu tenho que falar de uns 20 lá, desde o Tupã, Ademar e o resto. Então, não vou ficar falando de todos. E na USP, eu tive os professores maravilhosos. O professor Pinotti, Angelita, Marcel, Gama, Sérgio Mis, Luiz Carneiro. E as gerações da minha geração hoje, que são os tops da USP. Hoje... né, tem lá... E o bacana disso tudo é que eles também te reconhecem, né, como um de seus pares, porque eu já tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Carneiro, o Dr. Angelito. Todos eles vieram, né? Aqui. Eles têm um carinho, né, pelo senhor. Nossa, eu tenho... Sagai, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem receita para ser um bom cirurgião, para ser um cirurgião referência mesmo? Tem receita para isso? Como que é forjado um bom cirurgião? Você falou assim de samurai, e meu pai, minha mãe, meu pai sempre falavam assim, filho, você tem que ser Erai Nashito. Erai Nashito. Erai Nashito. Eu falava assim todo dia. E Gambare. Lute para ser um Erai Nashito. Erai é uma pessoa herói. Uma pessoa que seja importante para as pessoas. Certo. O herói ele é importante, ele é um líder, é um herói, né? Ele sempre
pô, aquele é meu herói, aquele é um cara que fez alguma coisa para mim, fez diferença, a minha inspiração. Então, eu sempre cresci e sempre pensei em ser uma heroína Shito. Para ser heroína Shito, eu tinha que me inspirar nos heróis Shito, nos heróis. E eu, assim, eu tinha assim, eu via nas pessoas a parte boa e eu sentia que aquela pessoa era herói. Então, assim, só para não falar de todo mundo, mas o meu primeiro herói foi o meu primo, Massaro. Ele que me abriu. Aí lá em Minas Gerais, em Patrocínio, eu tive o privilégio de conhecer o ministro da Agricultura, o Alisson Paulinelli. Ele que implantou toda a revolução da agricultura, do Ibrapa, de exploração do Cerrado. Entendeu? Era herói na Shito. Nessa época, o governo era o quê? Quem era o governo federal? Era o Médici, o Geisel, né? Era a época... E depois eu entrei na faculdade, eu fui cursinho, eu conheci professores maravilhosos no cursinho, o Heródoto Barbeiro, tal, mas tem o médico que faz programa na Globo, o Drauzio Varela. No cursinho eu conheci o Drauzio Varela. Pô, era meu herói. Né? Então, e aquilo me fez eu estudar e passar. E aí, entrando na faculdade, poxa, eu conheci, me inspirei, eu falei do Samir, do Fava, do Dino de Almeida. Então. E depois eu fui na USP, aí lá na USP e na Santa Casa tinha departamentos. E na USP tinha a escola, a primeira escola de cirurgia, a segunda escola de cirurgia, a terceira escola, e tinha lá os seus chefes. Tá? E a segunda escola, por exemplo, a terceira escola foi o professor Pinotti, antes era o Arrigo Raya. Nossa. Quando eu entrei, era o Arrigo Raya, depois foi substituído pelo Pinotti, e o Silvano Raya ficou chefe do fígado. E o Silvano Raya fez o primeiro transplante de fígado no Brasil, na era da ciclosporina, e eu participei dessa cirurgia. Ele junto com o Sérgio Miss. E eu fui o primeiro residente da era do Pinotti. E o Pinotti era da terceira escola de cirurgia, substituiu o Arrigo Raya e tal. Atendia presidente da República. E lá na Santa Casa eu era a escola do Alípio Correia Neto. E depois, lá na USP, eu conheci o Zerbini, que era a escola da cirurgia cardíaca. Então, da primeira cirurgia, era um cirurgião geral fantástico, Dário Birulini. E aí, depois eu tive que conhecer o Marcel. Essas pessoas sempre foram a minha inspiração. E eu fui pegando de cada um o seu lado assim que eu mais admirava. E eu fui me criando. Mas eu não fui... O senhor era aquele residente que sugava, ficava colado no senhora, médico, no professor... No paciente, os pacientes meus, nas enfermeiras, no nutricionista, no circulante. Se eu pudesse aprender, eu aprendi. Eu tinha amizade com o zelador, com o zelador, com todos eu tinha uma relação assim muito forte, sabe? Até hoje eu volto lá, os que não aposentaram me conhecem. E eu fiz a relação, e eu me preparei com a ideia de voltar para o interior, porque eu sabia que o interior era muito carente de medicina de alto padrão, porque o meu pai teve que ir lá, meu primo teve que ir para Curitiba tratar. Não tinha como tratar em Rancho Alegre, Uraí, nem Londrina, naquela época era muito precário. Você já tinha um objetivo. Então eu queria voltar para o interior, mas muito bem preparado. Aí eu fui atrás da endoscopia. Eu encontrei o Paulo Sakai, né, agora no Gastrão, semana passada. Eu fui fazer ecografia. Na época começou a tomografia, então eu ia todo final de tarde lá na tomografia, na ecografia com o Lauro, com o Giovanni Serri. Tem que lembrar dos entendeu? nomes, então, Giovanni Serri, que hoje é um dos... Então, eu participei de autópsia com uma FEI,
lá na Santa Casa e na USP ali eu ia lá na sala de autópsia para aprender cirurgia, anatomia. Então, eu fui um rato do hospital. Fiquei 4 anos ali, ia no pronto-socorro. Aprendeu o que deu. Porque eu estava me preparando para vir para o interior. Eu queria ter uma visão completa. E aí, quando eu pergunto para o senhor como é que se forja um bom cirurgião, a gente pode ver todo esse esforço que o senhor fez de usar todo o seu tempo e sua energia para aprender no tempo que o senhor estava ali, né? A gente pode dizer que é isso, mas também o senhor pegava o que tinha de bom na essência de cada pessoa e trazia aquilo como ensino para a vida. É assim? O que mais? Qual é a receita? Olha, eu vou falar algumas coisas assim, lógico que eu vou pecar assim, porque eu não vou falar tudo, mas eu vou falar alguns pontinhos assim. O professor Pinotti era um médico assim, muito forte, muito imperial, muito corajoso, assim, sabe? Mas ele falava que a cirurgia é campo, é apresentação, é estratégia, é tática, é técnica. Ele usava as pinças, o bisturi, como um pintor, como um alfaiate, assim. Ele fazia, né? As coisas assim, era uma beleza de operar. Você via operar esôfago e estômago. Então aquilo, nossa, eu queria ser um Pinotti naquilo. A Angelita tinha uma mão de fada, uma delicadeza para tocar, uns pontos assim, suave e lento. Perfeito, um capricho tal. O professor Gama era de um relacionamento amável com os colegas, com os pacientes, sabe? Nas visitas, ele era diferente dos outros, assim, na visita, sabe? Os outros eram bravos, né? O Sérgio Mies era um detalhista, um clínico que preocupava com sódio, potássio, enzima, então era uma pessoa que não titubeava um segundo com o paciente, queria um controle perfeito do paciente. Ele era do lado do fígado, Sérgio Mies. E fazia cirurgia do fígado, tinha uma cirurgia chamada Warren. Eu fiz essa cirurgia de Warren. Ninguém fala hoje de cirurgia de Warren, mas você tinha que pegar a veia do baço, ligar na veia do rim para desviar o sangue do fígado. Era uma cirurgia muito complexa. E eu, rato, ele me deu a oportunidade de fazer essas cirurgias. Eu, como residente, colava, porque ele gostava de mim, ele respeitava, ele queria me ensinar, porque eu era aquele médico que queria ser ele no cuidado com os pacientes, então cuidava com tudo. O Marcel é um médico de pâncreas e via biliar. Ele tinha um perfil assim que muita gente tinha dificuldade de ajudar ele, porque ele era a pessoa que não deixava sangrar nada. Ele ligava, ele andava milímetro por milímetro na cirurgia dele. Então era cirurgia de 10, 15 horas. Mas o problema é que a cirurgia dele não complicava. Dava tudo certo. Porque não sangrava e não passava um detalhe na cirurgia. Você vê os professores, e eu fui pegando de cada um essas coisas. Depois teve o professor Carneiro, que era um professor mais jovem, muito corajoso, fígado, hoje é o titular. Ele tinha um perfil assim de fazer tudo, e era habilidosíssimo, tal. E ele gostava de mim, aí eu ficava procurando cirurgia avançada, porque o Carneiro me ajudava. E lá tinha uma hierarquia que o cirurgião mais velho papava do cirurgião mais novo. E eu era mais novo, mas eu queria fazer coisa de mais velho. E nessa oportunidade, o Carneiro e outros, mas eu estou falando do Carneiro porque hoje é titular. E os meus colegas de turma, Panela, por exemplo, que a gente fala, assim, da mesma idade, residente, então, o José Zucambura, hoje é o substituto do Marcel, é meu colega de turma. Né? O Paulo Herma, meu colega, é chefe do fígado. Né? Tem o Marco Aurélio, é bariátrica, né? Tem o
o Fábio Campos, na proctologia, e né, os colegas, todos lá são da minha geração. O Arinazzi, hoje é a maior autoridade. O Ferrari já veio aqui também. Então, de esôfago, de fisiologia. Então, e as outras gerações, como eu sempre frequentei as outras gerações mais novas, mais velhas, todo mundo me conhece e eu sou amigo de todos. Eu estou só falando de 1% dos parceiros. Sakai, mas se a gente for pontuar, então, eu quero que você me dê a receita para ser um exímio cirurgião. Qual que é a receita? Então, eu acho que... Com toda a sua, eu quero, assim, brevemente, o que tem que ser, o que tem que fazer para ser um bom cirurgião? Tem que ter a coragem de um Pinote, o enfrentamento de um Pinote, tá? Com a habilidade de um Pinote, de uma Angelita, de um capricho de um Marcel Cerqueira, de um controle pré- e pós-operatório rigorosíssimo, como Sérgio Miss, entendeu? E um trato com os pacientes como Gama Rodrigues. Esses foram os meus chefões e cada um tinha uma equipe dentro desses departamentos, de cada isófago. E esse pessoal dessas equipes, que eu não vou lembrar de todo mundo, que foram os coautores e me inspiraram. Então, todos eles me inspiraram. Então, é a fusão desses 5 chefes que eu tive na época. Entendi. Eu peguei de todos, tentei pegar, hoje eu tento transmitir também para os meus meninos que trabalham comigo, certo, que tem que ter esse perfil. E aí você veio para Cascavel, fundou a gastroclínica junto com o Dr. Tomás, né? O Dr. Tomás veio na frente, depois veio o Dr. Mauro, aí começou a vir médicos da área gastrointestinal, a gastroclínica tinha sócios 7, 8, 11, 14, hoje tem quase 40 médicos de outras especialidades médicas, né? E a gente percebe que existe uma filosofia muito arraigada, muito forte na questão da qualidade do serviço, da seriedade do serviço. Acho que tem muita pegada tua aí também, né? Eu acho que você meio que conduz isso com maestria, teu lado inovador, estratégico, que você pegou lá já na adolescência, né? Quando teve que tomar decisões ainda muito jovem, né? Quando você olha para essa nova geração, inclusive que você ajuda a formar, porque você também é professor do curso de medicina aqui em Cascavel, você vê um pouco desses profissionais do teu passado? Como que você classificaria os cirurgiões que estão sendo formados hoje? Então, eu vim para Cascavel com a ideia de criar um serviço de altíssima qualidade. E qual que era a minha referência? Era o Hospital das Clínicas e a Santa Casa. Eu não falei do professor João Fava, que na Santa Casa, o Dino de Almeida, talvez fosse as minhas maiores referências, juntamente com o Samir Aslan, os 3, assim, e eu naquela época eu era aluno, não era cirurgião ainda. Mas eu estou falando dos cirurgiões do Hospital das Clínicas. Eu quis trazer um sistema igualzinho para Cascavel. E aí eu quis fazer departamentos aqui. Então, hoje, eu tenho um modelo de lá e eu vou todo dia, todo mês lá para os Hospital da Clínica e contato com ele. Então, eu tenho um modelo. Então, o que eu fiz? Eu falei da endoscopia, a gente criou o Mauro, tá? Mas eu sempre quis ter um Paulo Sakai na gastroclínica. E hoje eu tenho vários Paulo Sakais. O Mauro, o Carlos Carvalho, que fez na França, o Ivan foi aluno do Paulo Sakai, o meu filho foi aluno do Paulo Sakai e do Eduardo Moura, que é substituto do Paulo Sakai, que se aposentou. Então, depois, na cirurgia, tem a bariátrica, que Tomás, o Minoro, o Ricardo, o Carlos, o Rodrigo e tal, que é a referência do Marco Aurélio, hoje lá, Santos, lá, né? A parte de fígado, tem a Lilian,
a parte de colo e prócto, né? Que é a Angelita. Hoje eu tenho a Doriane, que é a Angeletinha. Ela é também. Tem o Gustavo, tem a Lana, que hoje é a criação. A Sula. Entendeu? Fisiologia. Nilson Zorteia foi fazer treinamento com a Arinase. Hoje faz pH-metria, manometria, né? E fomos criando esse time fantástico que hoje nós temos um modelo de departamento, né? E extrapolando o Hospital das Clínicas, nosso serviço, eu não fiquei só no Hospital das Clínicas, eu fui sair também algumas coisas de fora, né? Tem em Fortaleza, o Regadas, eu tive amizade com o Regadas na época da residência. Ele foi fazer o mestrado, doutorado. Eu virei um amigo dele. E ele me ajudou aos treinamentos da primeira fisiologista minha, que foi a doutora Miriam, que está em Foz hoje. E depois eu fui buscar a Doriane, que era a cria do Regadas. Ele teve a gentileza de liberar a Doriane, que hoje é a maior referência uma das maiores referências no Brasil de pelve, de assoalho pelve, de ecografia transetal. Ela aprendeu com a Estela e hoje a Estela e ela são as referências, treinam o Brasil inteiro hoje, né? Eu vi a Estela nascer quando o Regadas. A Estela era residente da Regadas. E a Estela virou esse fenômeno. E ela é amiga da Doriane. Ela contribui gigantescamente com a gastroclínica, né? Então, estou falando só de algum link. Eu tenho um amigo assim fantástico, de Barretos, o Melani, que criou o IRCAD. Olha a relação que eu tenho com o IRCAD. O Melani já veio várias vezes aqui, eu vou direto. Agora eu fiz a robótica, a parte de treinamento com eles lá, né? Estou falando Melani, mas toda a equipe dele tem uma equipe assim. Fantástica. Nossa. Tem o Miguel Pedroso, que é ele veio uma vez para Cascavel, dirigindo um caminhão. Veio. Ele é o que fez um treinamento de laparoscopia em colo. Fantástico. Tá? Agora eu vou começar a entrar no meu perfil. Então, todas essas pessoas hoje, né? Estou falando de Regadas, de Miguel, de Armando e dos para chegar aqui na tua equipe. Né, e eu, como eu quis sempre ir para o interior, eu sempre quis ter uma visão muito ampla. Eu fui fazer obstetrícia do 4º ao 6º ano, é onde eu conheci minha esposa, a Lúcia. Ela é obstetra, ginecologista. Eu tive 3 anos de formação em ginecologia e obstetrícia, que faz, assim, muito legal para o meu conhecimento. E esse link de ginecologia me fez muito parceiro aqui em ginecologia, porque a Lúcia é ginecologia, eu conheci o Namir, o Galeto e todos os ginecologistas aqui de Cascavel e da região. E eles que me introduziram na endometriose. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes da endometriose, como eu formei um time muito grande de cirurgiões, o que aconteceu? Eu fui botando cada um numa área. Mas eu, como mais velho, eu tinha que ter conhecimento e domínio de todas as áreas. E eu sempre me preocupei em ter esse domínio. Então, por exemplo, no esôfago, eu criei Pinote. Mas, por exemplo, o Rubens Salum, que é o chefe hoje do Substituto Pinote, ele veio operar comigo aqui, esôfago. Eu vou lá aprender esôfago com ele e com o Takeda, que é o discípulo do Rubens. Antes do Rubens, tinha o Domene, que nós fizemos a primeira esofagectomia transmediastinal aqui num câncer precoce, um melanoma de esôfago, que eu acho que talvez seja um dos primeiros no mundo, que eu apresentei na Grécia, essa cirurgia. Tá? Cirurgia de fígado, é eu que faço na gastroclínica. O Paulo Hermann veio operar aqui, o Coelho,
o Coelho já veio operar comigo. Hoje é uma das maiores referências de fígado. E assim por diante, eu tenho lá, né, o Fábio Campos, o Afonso, tem outros colegas, né? Então, eu tenho esse perfil de tratar todos os órgãos do aparelho digestivo. E como eu tenho uma equipe muito grande, eles fazem tudo. Mas tem algumas coisas que ainda eles não chegaram nesse nível de fazer, porque para a gente chegar no nível desses professores, eles chegaram nesse nível depois de 50 anos. E eu estou nessa fase também. Então, eu consigo fazer essas coisas complexas porque é um treinamento que você não é só habilidade cirúrgica, você precisa ter maturidade mental, conhecimento e tem que ter um controle emocional. Saber o limite, saber o estudo, fazer onde você bota a mão, onde você tem aquele detalhamento do Sérgio Mies, do Marcel, do Gama, do Angelito. De um Sagai. Então, eu estou dizendo que eu faço esses órgãos todos porque eu tenho essa referência e hoje eu tenho essa experiência. Por isso que hoje eu opero com tranquilidade um pâncreas, vias biliares, um fígado, um intestino, um esôfago, porque eu tenho essa formação né, na prática e esse intercâmbio, essa relação interpessoal que eu consegui construir ao longo da vida e essa relação interna que eu tenho com meus parceiros aqui na Gastro. Doutor Sagai, dentre as técnicas inovadoras que o senhor desenvolveu, né, que eu acho que isso caracteriza muito o teu perfil como um cirurgião fora do comum, não é um elogio, é uma constatação, né, que é o que a gente ouve, né? O senhor também criou uma técnica inovadora, inédita, para a cirurgia de endometriose intestinal. Que técnica é essa e como é que o senhor enveredou por esse caminho? Para chegar nessa técnica, eu tive que enveredar mesmo nesse caminho, né, da endometriose. A endometriose foi uma circunstância profissional, a parceria com o ginecologista. Lá no começo surgiu a videocirurgia, onde a gente compartilhava esse aparelho junto com os ginecologistas. Então. Uhum. E muitas vezes cirurgias, né? E às vezes um precisava do outro porque tinha cirurgias híbridas, né? Que mexia com o intestino, a parte ginecológica. E o que aconteceu é que o ginecologista me chamava muito nas complicações das endometriose pélvica, que muitas vezes estava lá o intestino envolvido, apêndice. E eu não tinha assim uma formação e um conhecimento de endometriose, porque era uma doença até então dos ginecologistas. E aí eu, entrando naquelas cirurgias, eu percebi que as cirurgias tinha muita endometriose no intestino. Entendi. E aí eu fui estudar, né, endometriose para poder ajudar os ginecologistas a resolver aquela doença. E vi que na literatura era uma literatura muito precária, mas tinha alguns serviços no mundo que já mexia com isso e a videolaparoscopia começou a descobrir as endometrioses em toda a cavidade abdominal, porque a videolaparoscopia ele consegue olhar todos os quadrantes do abdômen e a endometriose ele tem uma característica que até então os cirurgiões não percebiam que aquilo era uma doença, mas o ginecologista já sabia e eu fui estudar as características da endometriose. Tinha lesões vermelha, marrom, branca, aderência, infiltrativa, tinha todos os características. Então os médicos não prestavam muita atenção. Os cirurgiões não. Para os cirurgiões era zero. E para os ginecologistas, eles, com a laparoscopia, deu aquele boom de diagnóstico de laparoscopia. E aí eu comecei a perceber que atingia o intestino. Aí eu fui pesquisar. E aí eu estudei bastante e falei, não, a endometriose não acomete só em 3% do intestino. Ele acomete muito mais. E aí eu resolvi fazer uma investigação, uns trabalhos, comecei a apresentar uns trabalhos no congresso. Então, aí conheci o Claudio Crispi e ele estava escrevendo um livro e não tinha ninguém para escrever sobre endometriose intestinal, porque era um assunto assim, uma coisa totalmente desconhecida.
para eles e para nós, Certo. cirurgiões do aparelho digestivo, proctologia. E aí eu fui estudar e aí descobri um autor chamado Redwine, que tirava foco de endometriose através da vagina, grudado ali na vagina, grudado no reto. E ele ia lá pela vagina e tirava esse nódulo do reto com a vagina, pedaço da vagina, pedaço do reto, e suturava por ali. Tudo por vídeo. Não, tudo pela via vaginal. Gente, que loucura. Tá? E aí eu falei, não, se ele tira um nódulo da vagina e do reto pela vagina, eu posso tirar o reto e o intestino pela vagina. E aí que eu criei e falei, não, e posso usar equipamento sofisticado, como videolaparoscopia e grampeadores. E aí que eu fiz as primeiras retossigmoidectomia transvaginal, laparoscópica e grampeada. Entendeu? Com retirada do intestino pela vagina. Por quê? Porque a gente, o que a gente consegue fazer é cortar o intestino e tem que fazer um corte no abdômen para tirar o intestino doente. Como a gente abre a vagina, essa doença ela acomete muito a vagina e o reto, você tem que tirar um pedacinho do reto e um pedacinho da vagina, faz uma abertura, e aquela abertura é suficiente para tirar o intestino, porque o intestino é um órgão fino. E aí que eu criei a retossigmoidectomia transvaginal, e eu divulguei juntamente com o Maurício Abrão, da USP de São Paulo. A primeira cirurgia que o senhor fez com essa técnica foi feita onde? Foi feita em Cascavel. Aqui em Cascavel. Eu fiz várias, eu fiz 7 cirurgias aqui, depois que eu levei lá para o Maurício e nós publicamos alguns que Maurício a gente fez. Abrão, que é uma referência em isso, porque eu fui fazer a tese da endometriose, depois que eu escrevi o capítulo do CRISP, que também foi um sucesso, eu peguei aquela mesma literatura que eu fiz e levei lá para proctologia e para ginecologia da USP, dizendo, olha, tem uma doença aqui inédita, que é assim, assado, e eu queria fazer uma tese em cima disso, fazer uma pesquisa, fazer um estudo. E aí eu estudei, eu assumi junto com o Maurício a endometriose intestinal da USP, lá do Hospital das Clínicas. Pegamos 20 pacientes lá e 20 pacientes aqui de Cascavel, e eu fiz um inventário da cavidade. Pesquisei onde a endometriose podia espalhar dentro do abdômen. E aí eu fiz uma estatística. Eu vi que 40% das endometrioses avançadas acometia o trato gastrointestinal, das quais o mais frequente era o reto e sigmoide, mas com quase a mesma frequência o ilho, o apêndice e o seco. O seco é uma parte do intestino grosso, que os dois ficam muito perto da trompa e do ovário, onde o refluxo menstrual contamina o sigmoide, o reto, o apêndice e o ilho. Mas só que o líquido dentro do abdômen, aquela menstruação que cai dentro do abdômen no período menstrual da mulher, ele tem um fluxo horário dentro da barriga. Ele vai pela direita, rodando, e normalmente ele para aqui no diafragma. Então, essa doença acomete muito o diafragma e o fígado aqui. Puxa vida. E como ele ataca muito também o mesentério, o epíplon, o diafragma, o ilho, o apêndice. Foi eu que fiz uma estatística lá de 40% todo o trato gastrointestinal, mas no apêndice atingia quase 20%, no ilho, no diafragma 2%, no epíplon 2%, no mesentério 2 a 4%, que até hoje ainda a literatura não chama atenção do mesentério e do epíplon, mas do diafragma já os cirurgiões torácicos, ginecologia já estão assumindo a minha estatística. Entendi. Tá? E daí se tornou o boom. Só que ninguém sabia tratar a endometriose do intestinal. Então começava a mutilar os órgãos, tirar o apêndice, tirar o reto, tirar o... E hoje nós estamos numa briga, numa luta, numa pesquisa, numa luta para tentar tirar a endometriose sem danificar o órgão. Tirar a lesão do reto sem tirar o reto. Entendeu? Fazer uma cirurgia pontual e mais conservadora. E dentre esses todos os órgãos, o mais nobre é o reto. Então,
Eu estou numa luta assim, para divulgar a preservação do reto, assim, junto aos parceiros coloproctologistas, assim, de uma maneira muito ativa, promovendo cursos. Agora nós vamos fazer, né, nós estamos fazendo o 7º curso de endometriose intestinal no Brasil, né? Fizemos em Florianópolis, Brasília, fizemos vários em Cascavel, no intuito de preservar o reto. Por que preservar o reto? Porque o reto é um órgão muito nobre e você tirando o reto, a paciente vai melhorar da dor, vai melhorar da fertilidade, vai melhorar muitas coisas. Mas depois da menopausa, a endometriose desaparece. Não precisa de tratamento. Só que a falta do reto vai persistir o resto da vida. Claro. E as mulheres sofrem problema evacuatório na velhice, na terceira idade, onde elas começam a ter incontinência, obstipação, hemorroida, deiscêncio perineal, retocele, entendeu? Então, você preservar o reto, você vai preservar a qualidade de vida das mulheres. Agora, você tirar o útero, tirar a trompa, tirar o ovário, no jovem, vai fazer falta no jovem, então os ginecologistas têm lá as suas maneiras de tomar essas decisões. Mas se você, por acaso, tirar o útero, trompa, ovário, lá na velhice não vai acontecer nada. Porque são órgãos que é inútil na velhice. Mas o reto, cada vez se torna mais útil. Então, essa é a minha luta para preservar o reto. Né? Exatamente. Então, é isso que eu quero. Não quero que as pessoas tirem a endometriose do reto como fosse um câncer. Porque hoje, mesmo sendo câncer do reto, a gente faz de tudo para preservar o reto. Faz ressecção local, TEL tem, que tira uma parte do reto, e até radioterapia, para matar o câncer em câncer avançado e preservando o reto. Por exemplo, doença inflamatória, hoje nós não tiramos o reto, tem medicamento e tal, e as cirurgias são muito pontuais. E por que a endometriose nós vamos tirar uma doença benigna, limitante, finita, que vai parar na menopausa, mutilar o reto? Então, esse é o conceito novo que a gente está levando para os especialistas coloproctologistas. E isso, a laparoscopia fez com que a gente visse a endometriose. Todos já conhecem a endometriose, agora a gente está criando maneiras de tratar a endometriose cirurgicamente. E com o advento do robô, vamos falar um pouquinho do robô. O que está acontecendo com o robô? O robô é uma ferramenta cirúrgica fantástica. Ela, em situações mais difíceis, mais complicadas, onde tem que ter uma precisão maior, ela ajuda muito nisso, na visão. Ele ajuda. E o que está acontecendo? Com o robô ficou mais fácil tirar o reto, tirar o intestino. Então, os cirurgiões medianos que estão fazendo endometriose, eles com o robô, eles fazem a cirurgia com um pouco mais de facilidade. Então, estão tirando mais reto, fazendo cirurgias mais agressivas com o robô, porque o robô ele consegue fazer coisas mais avançadas e agressivas. E ao contrário, com o robô a gente consegue também fazer aquelas cirurgias delicadas, chama shaving, o barbear, tirar tirar a camada onde tem endometriose e preservando o reto. Então, o robô é uma bela ferramenta desde que seja usado racionalmente. Exatamente, e com lógica. Né? Bom, o senhor falou em robô. O senhor fez recentemente aí um curso de robótica, né? Fez no IRCAD, né? Cascavel, acho que logo também conta com robô aqui, né? Como é que é? O Da Vinci que está vindo? Falei agora, está chegando esse mês em Cascavel. A gente já sabe, já foi adquirido há um tempo atrás, mas pela fila vai chegar esse mês. Vai ser uma revolução, porque a cirurgia robótica, ela é como a cirurgia laparoscópica nos anos 90. Tem o mesmo impacto que teve ele tem um impacto positivo em cima disso. E a tendência ela é ir substituindo a laparoscopia. Tá? Principalmente nos países como os Estados Unidos já está substituindo. Nosso país vai complementar o outro. Tá? Porque a robótica não é importante em todas as cirurgias, mas as cirurgias mais complexas, eu acho que ela tem um ganho assim, fantástico pela tecnologia, facilidade, tempo, precisão, conforto, economia, tudo. Só que tem um custo que
que atrapalha os países menos ricos, né? Falando em robô, eu sempre vi o robô como uma ferramenta assim fantástica. Então, o primeiro curso de robô que houve no Sírio-Libanês, que eles compraram o primeiro robô no Brasil e fizeram sem treinamento, eu fui lá operar porquinho. Isso faz, quanto? 20 anos, 15 anos, 15, 20 anos. Eu, na esperança de a gente também conseguir um robô aqui, mas nessa luta, você sabe que o robô é um instrumento muito caro e agora chegou o nosso momento de ter esse robô. Então, eu fiz um treinamento há 15, 20 anos, depois eu fui fazer em São Paulo a parte teórico-prático com simulador, em São Paulo, na Rede D'Or, com o Domene, eu e o meu filho. E a parte prática, como a gente não tem robô aqui, a gente foi operar 20 casos lá no IRCAD, lá em Barretos, e terminamos esse curso e estamos certificados já com parte teórico, simulador e prática. Já operamos. Agora nós vamos aplicar com o robô chegando aqui. O senhor vai ser um dos primeiros a operar com robô aqui em Cascavel, Dr. Sagai? A gente tem essa esperança, né? A gente está preparado para isso, né? E com certeza a gente vai operar muito. Quais tipos de cirurgia, Dr. Sagai, são mais realizadas através do robô, dessa ferramenta? O robô, ele nasceu para cirurgia de próstata. Ele só conseguiu evoluir porque a cirurgia de próstata foi inquestionável a mudança que ele fez. Então, aí, com essa percepção, ela foi percebendo que em locais fechados, lugar profundo, lugar de acesso das mãos, ou da pinça, ou da visão mais fechada, ele tem, então, a parte ginecológica começou a expandir, porque é na bacia, a parte do reto, depois a parte do esôfago, que é no hiato, no tórax, né? Então começou a expandir para a parte ginecológica, a parte digestiva e a parte torácica. Né? E hoje já está indo para a parte do fígado, da parte do pâncreas, parte de tireoide, talvez no cérebro, entendeu? Então, cardíaco, porque ela só vai melhorando. E hoje, assim, outras empresas viram esse mercado, esse perfil e essa qualidade, e hoje tem vários modelos de robô. Eu estive no Japão agora, tem o Hinotori, que é o robô japonês. Hinotori, que eles operam estômago, fígado com o Hinotori. É muito similar ao Da Vinci. Né? Tem outros meditrônicos. Mas ele é superior ou inferior ao Da Vinci? Não, o Da Vinci tem 25 anos, ele é inquestionável que ainda os outros vão ter que remar muito para chegar lá. Mas eu acho que vão chegar assim muito rápido. E o robô Da Vinci ele serve para quase todas as cirurgias. Mas o que eu acho que vai surgir vai ser mini robô para cada cirurgias específica vai ser no mini robô. Então hoje já tem o robô para endoscopia. Até isso. Robô para endoscopia. Single port, faz só um furo e bota o robô só num furinho, porque a gente usa vários portais. Então hoje é possível fazer o robô por um orifício ou por uma abertura só. Então, no futuro, a cirurgia vai ser robótica. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Mas vai precisar, assim, muito treinamento. E os cirurgiões vão ter que se preparar muito. Eu acho que uma preocupação do paciente, quando ele começa a falar muito em robótica, né, em cirurgia com robô, é a questão da humanização. Se perde isso, Sagai, ou não? No trato com o paciente. Não. Eu acho que o problema do robô é o acesso à população de médio, baixo, sem um convênio bom ou sem condições financeiras. Né? Então, o robô ainda é muito elitizado. Né? Mesmo os convênios, as pessoas ainda muitos pagam um plus em cima do convênio, porque o convênio não tem como suportar o custo de um robô. O custo de um robô é muito maior que o custo de laparoscopia. O aparelho é milhões de dólares. Então, ainda é uma briga entre o pagador para que as pessoas tenham esse acesso. Né?
Agora, a relação com o paciente é isso, né? Você vai pagar, você quer robô, você tem convênio bom, então isso estremece um pouquinho, mas os médicos, a maioria sabe conduzir bem e também não é que se não fizer por robô não vai dar certo. Hoje, cirurgias laparoscópicas e abertas, assistência tracional, também sempre deu certo e vai continuar dando certo. O problema do robô é que ele ajuda em um pouquinho mais. Otimiza, tem algumas facilidades, ainda mais o cirurgião bom. Ele vai fazer sempre cirurgias boas. Isso a população pode ficar tranquila, que cirurgião de cirurgia aberta bom vai fazer cirurgia boa, o laparoscopista bom vai fazer. E o cirurgião mediano vai fazer cirurgia mediana, e é assim, né? E o cirurgião robótico, ele tem tudo para fazer uma cirurgia boa, mas tem muito cirurgião robótico também que vai continuar sendo mediano. Não é que o cara faz para o robô que vai ser o... Claro. Tem um homem por trás da máquina. Depende muito do piloto, né? Dr. Sagai, e um bom cirurgião sabe quando não operar? A primeira sabedoria do cirurgião é quando não operar, entendeu? Ele tem que ter essa noção. Porque se ele entrar numa cirurgia e não saber que não dá para operar... Está 100% seguro. Então, ele tem que ter um preparo pré-operatório muito rigoroso, com exames muito qualificados. Hoje, a maior luta da cirurgia é fazer exames qualificados, uma endoscopia, uma tomografia, uma ultrassom, uma ressonância, uma manometria, uma arteriografia. Exames são decisivos para decidir se é operável, é inoperável e que operação é a melhor opção. Então, o cirurgião hoje bom, ele tem que ser bom no pré. Não adianta ser bom no bisturi, no robô. Ele tem que ser bom no pré. No pré, fazer um estudo, explicar direito o paciente, dar segurança ao paciente e ele ir com segurança na cirurgia. Se o cirurgião for inseguro ou for com uma indefinição dentro da cirurgia, é um risco assim, que ele está correndo e, às vezes, é um risco grande. Né? Então, tem que saber o limite e o não operar. É o que você falou. Tem casos que não dá para operar, ou não opera, porque se você vai operar, você vai trazer um dano, você não vai trazer um benefício para o paciente. Porque não adianta nada você tirar 80% de uma doença e deixar 20%. A doença vai continuar. Então, quando você entra com uma proposta de cirurgia, ou você vai resolver a cirurgia, ou você vai melhorar a qualidade do paciente. Às vezes você não consegue tirar a doença, mas você consegue fazer um desvio para uma comida passar, um cocô passar, para uma pessoa nutrir, para tirar uma dor, tirar um sofrimento. Então, tem cirurgias chamadas paliativas, que é muito importante para o cirurgião e para o paciente, mas ele não pode fazer uma cirurgia que vai encurtar ou vai causar mais sofrimento ou que não vai resolver nada para o paciente. Isso é o saber não, né? Saber parar. E teve alguma cirurgia que você lá no meio falou, Deus me ajuda? Que lugar Deus ocupa na tua vida antes, durante e depois de uma cirurgia? Assim, acho que é um momento assim de muita reflexão e é uma pergunta muito profunda, sabe? E a gente encontra, sem dúvida, em certo momento, nessa situação. E a gente não tem, muitas vezes, para que lado ir. A gente está ali no meio. E para quem que você vai recorrer? Sabe? Né? Você tem que procurar calma, refletir e pedir uma força maior para você vencer. E isso acontece de vez em quando. E olha,
sempre eu consigo uma ajuda que às vezes a gente chega no limite e não consegue, mas a gente pedindo força, sabedoria, estratégia, e eu tenho uma palavra assim que o meu pai sempre falava. E quando dava uma dúvida, não sei o que, ele sempre falava assim: sabe o quê? Sabe o quê? Então ele chega: sabe o quê? Sabe o quê? Ele era japonês, então ele falava: sabe o quê? E aí, quando eu tenho eu pergunto: sabe o quê? Eu pergunto para o meu pai: sabe o quê? E ele sabe. E ele vem e me ajuda. Você entendeu o que eu estou falando? Do meu pai. Pai do meu pai. Então, eu na hora da maior dificuldade, eu sempre penso: sabe o quê? E ele vem e me dá essa sabedoria. E, olha, tem me ajudado assim, e me confortado, e me... talvez é uma coisa que é da gente, né? É acreditar. Eu conversei com o Dr. Univaldo Sagai, cirurgião coloproctologista, que hoje contou um pouco mais aí sobre a história de vida, né? O que formou a personalidade, o que formou o cirurgião que é hoje referendado por seus pares. Obrigada, Dr. Sagai. Sucesso na sua profissão cada vez mais, tá? Obrigado, Soraya, aos ouvintes, assim, né? Foi fantástico. É uma história minha, muitas coisas eu tenho guardado por mim e eu acabei falando porque eu acho que é uma construção, né, de uma pessoa, e eu estou falando a minha história e o que eu sou, né? Agora, o que eu sou é isso que eu pude pescar da vida né, e aprender com essas pessoas todas que eu convivi, né? E é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa assim, muito privilegiada por ter tido essa história toda, desde o meu pai, Massaro, meus professores, e agora os meus colaboradores aqui dentro da gastroclínica. Eu tenho aqui pessoas como você, como a Ana Cleia, que eu tenho uma admiração, uma saudade dela. Então, o Dr. Tomás, o Dr. Mauro, que são os pioneiros, e os meninos, meu filho está aqui, né? Então, minha nora, a Lúcia, então... A família, fico imaginando o que é o assunto que eu posso dizer, né? Cada um dá um podcast. Tá certo, é verdade. Então, Sagai, obrigada mais uma vez, viu? Sucesso. Eu que agradeço, A gente vai ficando por aqui, lembrando que o Valor Humano está disponível para vocês nas plataformas do YouTube, Deezer, Google Podcasts e também Spotify. A gente se vê, até mais!